Antigamente a gente fazia um projeto sem ser em BIM, cada um recebia a arquitetura, sabia da sua disciplina, baixava a cabeça e fazia. Mas agora, com o BIM, a gente precisa de informação, a gente precisa de compatibilização, e o ponto-chave do trabalhar em BIM não são as ferramentas, mas é sim a comunicação. O uso do BIM, como fazer essa comunicação, o que a gente vai entregar em cada modelo, quais as informações vão conter. Tudo isso a gente acaba combinando no início do projeto através de um plano de execução BIM. Geralmente quem trabalha sozinho, principalmente, não está acostumado com nenhuma documentação, onde a gente possa fazer isso conversando com outros especialistas, né, de outras áreas. A ferramenta ela vai ser um meio para a gente conseguir entregar um resultado de qualidade, mas tudo a base vem da comunicação. Então, existe um documento do BIM que é o PEB. A gente chama de PEB o Plano de Execução BIM. Esse plano de execução BIM, então, ele é um documento que ele define as estratégias de elaboração do projeto e a interação da equipe, como que vai ser. Nesse documento, a gente vai ter as regras do jogo, digamos assim. Antes, cada um poderia fazer o seu projeto na escala que achava mais confortável, a origem que gostaria, né? Ir lá para o 00, rotacionamento do projeto também. Cada um pensava no seu. Mas agora, para que a gente possa, de fato, extrair vantagens do BIM e trabalhar de forma integrada, é importante que a gente combine qual vai ser nosso ponto de origem, como vão ser as escalas, como a gente vai criar esse projeto lá desde o zero, desde a criação da identificação. E isso tudo pode estar contido no PEB. O PEB, o ideal é que ele seja montado em conjunto com a equipe. Quando possível, se tiver um gerente de projetos aí, é o ideal, que vai ser quem vai fazer esse gerenciamento, essa coordenação, né, de todos os envolvidos ali nas disciplinas, e vai criar esse documento que vai ser um guia. Na verdade, ele vai ser um guia. Por exemplo, quando a gente for gerar pranchas, esse empreendimento vai ter um padrão de nomenclatura dos arquivos ali, da prancha de PDF, do DWG que eu vou exportar, o meu memorial. Como é que eu vou colocar essas informações ali, essa nomenclatura, de forma que outras pessoas vão entender o que tem naquele documento mesmo antes de abrir. Então, tudo isso é detalhado aqui no plano de execução BIM, tá? O plano de execução BIM, então, ele serve como guia, e cada obra, né, vai ter o seu. Então, a gente vai agora fazer uma casa, a gente faz o plano de execução BIM daquela casa. Agora vai ser um prédio, vamos fazer o plano de execução BIM do prédio X. Agora a gente vai fazer o prédio Y, vamos fazer então um plano de execução BIM do prédio Y. Eu sei que às vezes falando assim desse documento, ele não é muito visível, né? Mas esse plano de execução, daqui a pouco eu vou mostrar aqui, vou passar no PEB, a gente então vai ter várias informações, onde a gente vai descrever envolvidos no projeto, ferramentas utilizadas, padrão de nomenclatura dos arquivos, a comunicação, que eu falei anteriormente, cronograma de entregas também é muito importante, porque existe uma dependência, né? Às vezes, para eu conseguir fechar aí posicionamentos dos meus pontos, eu preciso saber dos meus pontos de elétrica, eu preciso saber onde vão estar os pilares, ou para eu dizer que altura que o tubo vai passar, onde ele vai precisar furar a estrutura, né? Às vezes eu tenho muita dependência, tipo, vou passar onde as minhas prumadas, a arquitetura definiu shafts. E para isso é importante também o cronograma, para que cada projetista consiga ver quando o seu colega vai fazer as entregas também e possa organizar as suas próprias entregas. Então eu tenho aqui um plano de execução BIM. Esse documento, ele é um modelinho aqui que eu trouxe, mas a gente pode criar, cada um pode ir adaptando aí para a sua realidade, né? Mas em teoria ele vai então conter as informações do nosso projeto. Então, a gente vai poder colocar o nome, quem que é o nosso cliente, o gestor. O ideal é que a gente possa, então, ir criando histórico de registro e colocando aqui todas as informações, porque o objetivo, então, é ele definir os usos do BIM e orientar as nossas atividades, as ferramentas que vão ser usadas, quais os conjuntos fundamentais para o desempenho dessas atividades, né, metas, objetivos. Ele realmente é um documento que ele é feito antes de a gente iniciar os projetos, mas ele vai sendo atualizado
conforme aí a gente for desenvolvendo o nosso projeto. Porque a gente sabe, né, quando está desenvolvendo um projeto, existe, às vezes, alterações no cronograma, a gente viu que alguma forma de trabalho ali, ou de comunicação não funcionou e a gente precisa adaptar isso durante o nosso processo. Isso é totalmente normal. Por isso que o PEB, como mesmo diz aqui, ele é direcionado à equipe e é um documento vivo, que ele vai sendo aí atualizado durante esse ciclo de vida do projeto. Então, o PEB aqui, só para vocês terem uma visão geral, ele vai conter informações gerais, né? Algumas definições de requisitos, cronograma, quais as metas, o que a gente espera, né, desse processo todo desse projeto. Responsabilidades, padrões de documentos, nomenclatura. Então, o PEB, ele contém muitas informações. Para um empreendimento maior, ou para um empreendimento comercial, ou com muitos profissionais envolvidos, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Quando a gente vai fazer um projeto pequeno, uma casinha ali, sem muitos envolvidos, é legal que a gente tenha o PEB também. A gente pode simplificar ele e deixando algumas informações básicas, mas muito necessárias. Então, eu recomendo mesmo que para que a gente faça aí essa migração para o BIM, além da ferramenta da modelagem 3D, vocês comecem a criar o padrão de vocês de plano de execução. Mesmo que de forma mais simplificada, mas comecem a fazer. Porque uma coisa da transição aí do projeto 2D para o projeto em BIM não é só de trabalhar essa comunicação com os demais envolvidos, mas também de criando essa documentação, de anexando ela ao projeto. Isso tudo é uma mudança cultural, né? Da forma como a gente trabalha, da forma como a gente elabora os projetos, da forma como a gente pensa a engenharia em si. Então, uma mudança cultural, ela nunca é rápida. Eu comprei a minha ferramenta aqui, vou fazer os meus cursos e no próximo projeto já vou estar fazendo um BIM perfeito. Isso não acontece, porque a gente precisa de tempo, a gente vai se acostumando a essas novas metodologias, essa nova forma de trabalho. Então, no início, a gente pensar, eu fazia o 2D, agora eu fiz o 3D e tive o máximo aí de rendimento. Mas a gente, daqui a pouco, começa a olhar que a gente tem muito mais possibilidades além só do 3D. E essa mudança de pensamento, essa mudança cultural, é que vai trazendo lições aprendidas e vai trazendo também mais facilidades, mais produtividade para o nosso dia a dia. Então, a gente vai ter aí descrição de etapas e muitas outras informações. Então, aqui, por exemplo, eu vou passando aqui os tópicos rapidamente, só para a gente ir vendo como que seria a elaboração desse plano de execução. Num primeiro item, que aqui, independente do porte da edificação, é muito importante a gente colocar, é a gente, então, identificar esse projeto. O que são as informações básicas, né? Proprietário, endereço, nome, o tipo de contrato, as datas de início e fim. Mas por que isso aqui é importante? Porque todos os projetistas, todos os envolvidos, vão precisar dessas informações para colocar nos selos das suas pranchas, para preencher as anotações de responsabilidade técnica. Então, quanto mais claro e num lugar único essas informações estiverem, melhor. Porque aí a gente não precisa ficar, de fato, indo lá e perguntando de novo para o cliente ou perguntando para o outro projetista. Quando a gente tiver dúvidas, é só vir e consultar no documento e quando tiver atualização, caso mude alguma dessas informações, né, trocou o proprietário ou o endereço, teve alguma mudança ali no lote, né, na numeração do terreno, por exemplo, a gente atualiza aqui e todo mundo consegue consultar. Então, além dessa caracterização do nosso empreendimento, a gente pode fazer a definição de requisitos gerais. Quais critérios de cálculo quer que seja usado, o desempenho, se a gente tem um limite de orçamento, né, um custo. Por que isso? Porque muitas vezes o tipo de tecnologias que tu vai escolher para o teu projeto podem deixar ele mais caro. E isso impacta para o cliente? Com certeza, né? Então, a gente vai usar soluções sustentáveis? Vamos, mas isso tem um impacto não só no projeto, mas também no orçamento do nosso empreendimento. Então, é legal que isso já esteja definido aqui, nesse escopo de projeto, no plano de execução, para que todo mundo possa estar ciente. Muitas vezes o cliente vai chegar e ele viu lá numa revista ou viu na televisão muitas coisas legais ele quer colocar no projeto dele, né? Quer água quente, água fria, ele quer boiler, ele quer telhado verde, ele
ele quer, enfim, uma série aí de soluções e de tecnologias, ele quer automação, né, para chegar em casa e, antes de chegar em casa, né, controlar ar-condicionado, luz, tudo pelo celular, mas tudo isso impacta em um custo, e a gente sabe passar para o cliente essa informação, a gente sabe que ele já definiu um orçamento e essas tecnologias estão dentro ou fora, então é legal a gente ter essa visão aqui, já definindo os requisitos antes mesmo de começar o projeto. Um terceiro item, que vale, até agora todos os itens valem independente do tamanho do nosso empreendimento, pode ser uma casinha, que nem eu falei, mas são informações importantes que é legal a gente já saber antes. E também definir e combinar com o cliente, né, e com os demais envolvidos. O terceiro item, então, seria um cronograma, para a gente realmente definir marcos, né, do nosso projeto. Então, quando que a gente vai iniciar e vai fazer aí a aprovação com o cliente das etapas de projeto, ali, validação dos pontos de elétrica, dos pontos de hidráulica, ou da arquitetura, né? Quando que a gente vai dar entrada no projeto legal? Entrada no projeto legal também despende aí do cliente pagamento de taxas em órgãos aí responsáveis pelas aprovações, dentre outras aprovações por parte dele, de olhar, de validar se está como ele gostaria e tudo mais. Então, é bom a gente ter essas datas, mesmo que a gente precise de ajustes aí ao longo, né, da nossa, do desenvolvimento do nosso projeto, é legal a gente ter uma prévia de quando vão ser essas datas, uma ordem de grandeza. É daqui a um mês, é daqui a 3 meses que a gente vai dar entrada no projeto legal. E quando esse projeto legal for aprovado, quando vai vir o executivo para, de fato, a gente iniciar a obra. Então, esse cronograma, mesmo que um cronograma um pouco mais genérico, com tarefas macro, ele é legal que ele seja feito, tá? E vá sendo atualizado aí, conforme as alterações que forem acontecendo. E quais as metas? Quais as expectativas do nosso projeto? Como eu falei lá anteriormente, né, o BIM ele possibilita muitos usos. Então, a gente pode preparar o nosso projeto desde que a gente só queira a documentação para fazer uma aprovação de projeto ali para executar, quanto para fazer um orçamento refinado, ou até para depois planejar a manutenção. A gente ter aí a parte de sustentabilidade, de certificação de edificações, ou até alguma validação da edificação da construção para financiamento. Então, a gente vai ter uma infinidade de usos. E qual que é a nossa expectativa? É importante definir para saber o que o cliente espera e quanto ele vai, de fato, poder investir para isso. E já ir atualizando, então, essas expectativas, né? A gente sabe que, no início, todo mundo quer tudo, mas a gente tem que ir auxiliando como engenheiros, como pessoas da área, a gente pode ir auxiliando, então, todos os envolvidos, tá? Então, as metas, a gente vai colocar aqui e vai combinar isso não só com os demais projetistas, mas também com os outros colaboradores aí e todos os envolvidos, os clientes que estão ali participando, né? Se a gente tem aí um grupo de investidores ou apenas um cliente que vai realmente demandar aí e nos dizer todas as necessidades, tá? Então, gente, depois disso, depois de definir metas, de definir cronograma, de definir requisitos, e os responsáveis, né? Quem são as pessoas envolvidas de fato? O quanto essas pessoas vão fazer? Vai ser, por exemplo, na mesma disciplina, 2 pessoas trabalhando em conjunto, uma mais responsável pela parte legal de aprovações e outra pela modelagem? É uma única pessoa que vai fazer? Por exemplo, alguém vai fazer a parte de elétrica e a outra vai fazer a parte de automação, cabeamento? É importante a gente saber quem são os envolvidos e para quem a gente tem que passar modelos e informações. Além disso, depois de então colocar todos os envolvidos nos papéis, aqui uma dica. É legal quando a gente colocar aí os responsáveis, a gente colocar também quem são eles e a forma de contato. Então, eu vou ligar por telefone para falar alguma coisa, eu preciso mandar um WhatsApp, eu vou mandar por e-mail, a gente vai só se comunicar através da nuvem ali com notas DCF, com comentários nos arquivos. Como que eu posso falar com essa pessoa?
Então, é importante a gente definir aqui, além dos responsáveis por cada área e dos envolvidos, como que eu posso ter o contato dela. Como a gente está falando aqui de projetos em BIM, então, o uso pretendido do BIM. Qual vai ser o nosso uso? Em que momento aí a gente quer fazer, então, esse uso do BIM? E para que a gente quer? Qual o nosso prazo, os recursos tecnológicos que a gente tem? Qual a maturidade também da nossa equipe, né? Todo mundo já está trabalhando em ferramentas especializadas? Todo mundo já consegue trabalhar em BIM? Todos envolvidos? Ou a gente ainda, de fato, algumas pessoas já têm ferramentas que vão nos permitir ter a modelagem, ter a informação, e outras ainda estão nos trazendo ali o modelo 2D não tão completo. Então, é importante que a gente combinar também os usos e definir os procedimentos já no próximo item de colaboração. Então, vai ser enviado o nosso modelo IFC, a gente vai trabalhar integrado em nuvem ou não precisa? A gente manda por e-mail nossos projetos, né? Então, tudo isso a gente vai também definindo como vai ser essa colaboração. Esse item 8 aqui, ele está em termos de atribuições, em responsáveis dos participantes e as atribuições. Aqui é um item que, na verdade, ele vai dizer o que cada pessoa vai fazer no projeto. Vocês viram que lá em cima eu já falei um pouquinho que a gente pode ter a parte dos responsáveis, né? O que é a função e a disciplina. Quando um projeto for um pouco maior, tiver mais envolvidos, a gente pode criar esse item 8 para colocar, por exemplo, digamos que a gente tem aí um engenheiro que vai ser o responsável técnico, a gente vai ter um engenheiro modelador, a gente ainda vai ter também um estagiário colaborando, a gente pode daí também criar essa tabela, digamos assim, essa matriz de responsabilidades, onde a gente vai botar lá, o João vai ser responsável pela compatibilização, a Ana vai ser responsável por fazer a verificação, a checagem do modelo, se contém todas as informações necessárias para o orçamento. A Ana vai verificar se a prancha legal contém todas as informações para aprovação. Então, quando é um projeto com mais envolvidos, uma empresa que tem uma equipe um pouco maior, é legal também a gente criar aqui esse item, especificando mais detalhadamente, não só assim, a Ana é do projeto hidrossanitário e o João do projeto elétrico, mas tendo pessoas, né, que trabalham em mais de uma pessoa na mesma disciplina, às vezes é legal a gente colocar esse item que vai dizer, então, o que a gente vai, de fato, ter aí para cada um fazer, né? Para saber e não ficar, às vezes, duas pessoas tirando quantitativos ou duas pessoas fazendo compatibilizações de uma mesma disciplina, né? Tendo as mesmas regras, para a gente não duplicar o serviço. O organograma, então, quando a gente acaba entrando nessa parte de funções com mais pessoas, projetos um pouquinho maiores, é legal a gente também ter uma hierarquia definida, onde cada um saiba se, eu estou ainda iniciando, né? Fiz ali o projeto, mas preciso validar com alguém. Ou essa pessoa precisa aprovar, precisa realmente ver antes de mandar lá para plotagem ou de entregar para o cliente um link onde ele consiga acessar a documentação. Então, aqui também serve dessa hierarquia para ficar claro e para quem tem dúvidas ainda poder consultar. Acabei meu trabalho, e agora? O que eu faço, né? Então, a gente tendo aí cada nível de responsabilidade, a gente pode colocar também competências requeridas. Esse item também, ele vai aqui para quando a gente aí, às vezes, tem uma equipe e quer ou trabalha em conjunto com outras pessoas, né, vai repassar o serviço ou vai treinar pessoas novas para fazer parte da equipe. Quais são as competências requeridas para cada atividade? Precisa saber usar o AutoCAD Builder? Ou, na verdade, ele precisa saber acessar a nuvem? Quais são as competências que a gente deseja para essa função? Então, a gente pode fazendo descrição de etapas dos produtos, quais as fases, né? A gente vai trabalhar com anteprojeto, projeto básico, projeto legal e projeto executivo. O que se espera aí de cada fase, de cada etapa? Qual vai ser o produto? Vai ser um modelo? Vai ser um memorial? Né? Em que nível de detalhamento que a gente vai estar trabalhando? Ali eu mostrei para vocês antes, né? O nível de detalhamento que a gente tinha ali. Por exemplo, a parte de
exportar ou não com informações, só a geometria do modelo IFC ou não. Então, aqui vai descrever as etapas que a gente quer usar, que dependendo, né, do tamanho e do nosso projeto e da quantidade de envolvidos, pode ser mais simplificado ou pode ter mais etapas. E o que se espera que cada um dos envolvidos entregue em cada uma dessas etapas. Na descrição, então, do modelo de base, a gente poderia colocar algumas definições ou alguns templates. Dentro do AutoCAD Builder e do AutoCAD Reverie, que a gente pode criar templates dos nossos projetos. Já existem alguns templates padrões, que quando a gente instala o programa já pode começar a usar, né? A hora que a gente vai criar aqui nossa edificação. Então, a gente já pode ir escolhendo os templates. Se eu for criar, então, uma nova edificação, eu posso escolher os templates de projeto que a gente vai utilizar. Esses templates de projeto, eles vão ter informações de cadastro, de pranchas, de selo. A gente pode deixar algum modelo de lançamento já pronto, né? Em uma série de informações. E a gente pode descrever aqui o que a gente vai usar aí de modelo de base, né? Se vai ser usado ou não. Existe uma biblioteca aí, de peças de BIM que a gente vai utilizar. A gente vai baixar do portal do fabricante da AutoCAD, por exemplo. O que vai ser feito, né? Então, aqui vai ter essa descrição. Na padronização de documentos, outro ponto de descrição, né? A gente vai usar algum padrão, onde esse padrão está salvo. O padrão é para o memorial, é para o selo, é para o quantitativo, vai usar logo do empreendimento, não vai? Quais são as cores, às vezes, né? Quando é alguma tabela, alguma coisa que tem aí um cabeçalho colorido, vai existir algum padrão ou não? Então, a gente pode ir colocando tanto o padrão para o documento, quanto o padrão para a nomenclatura. Para, como eu falei lá antes, facilitar quando eu vou mandar aí para algum colega, ele saber identificar o que tem de informação naquele documento mesmo antes de abrir. Então, eu vou ter essas diretrizes básicas, a nomenclatura do meu arquivo, onde vai colocar, por exemplo, a revisão, para a gente também não perder e ficar usando revisão antiga, né, arquivo desatualizado. Na documentação, a gente então vai poder colocar alguns exemplos que a gente precise aí, ou queira. A gente vai criar vídeos, a gente vai fazer algumas imagens, às vezes, para publicar lá no nosso portal, né, no site, ou na Builds, onde a gente vai ter conexão aí com outros profissionais. Onde é que o que a gente quer de documentação extra aí para algum uso específico, né? Vai precisar para esse projeto? Não vai. É legal, porque às vezes, hoje em dia, né, a gente ouve muito, aqui na AutoCAD, a gente tem muito contato com os clientes. Então, o que a gente ouve? Eu preciso me divulgar, não sei como fazer, né? Como que eu me mostro? Eu queria ter o reconhecimento. Às vezes, a gente só precisa criar lá uma arte para colocar no Instagram ou colocar no nosso site. Como que a gente faz isso? Criando imagens dos projetos, às vezes vídeos rápidos. Até lá, quando a gente vai fazer depois o planejamento do nosso empreendimento, às vezes é criado um videozinho das etapas da construção. Por que toda a equipe não pode usar aquilo e compartilhar no mesmo, já que é um mesmo empreendimento, né? E todo mundo fez parte. Então, aqui é legal que a gente coloque essas demandas já de criação de conteúdo extra, para que todo mundo possa usar também para se divulgar, que é um ponto bem importante do trabalho em BIM, né? Para a gente conseguir mostrar realmente o que a gente está fazendo e entregar, seja para o cliente, seja para uma divulgação pessoal. No plano estratégico, então, e do uso dessas novas tecnologias, a gente pode colocar, então, os softwares que devem ser utilizados, a parte de infraestrutura de computadores, de rede. Isso é legal para quando a gente trabalha em colaboração com outras pessoas, né? Às vezes a gente precisa adiantar aí as entregas do nosso projeto e vai incorporar aí alguns colaboradores para ajudar a fazer e a desenvolver mais rápido. E para isso, a gente pode entregar lá o plano de execução BIM para essa pessoa com as regras, tipo, o que é esperado desse projeto, qual o padrão de nomenclatura, quais softwares eu gostaria que ele utilizasse para que a gente possa depois continuar trabalhando em conjunto, de forma integrada, para que vá facilitar depois a nossa compatibilização, né, já que às vezes já é um projeto que está em andamento e entra alguém novo ali. Então, é legal ter esse plano estratégico, né, esse uso aí de tecnologias, o que a gente vai usar de ferramentas. Isso aqui é legal também, até para a gente ir acompanhando. Como a gente está numa transição, às vezes, do tradicional, digamos assim, né, do 2D para o BIM,
para a gente poder voltar, às vezes, lá atrás, olha, aqui a gente tinha optado por tal ferramenta e que não funciona tão bem, agora a gente está migrando, né? A gente está incorporando outras ferramentas, e isso já deu impacto no cronograma, ou na equipe, ou na qualidade da nossa entrega. Então, é legal também aí para a gente ir comparando depois desse histórico, já que cada projeto, né, cada empreendimento vai ter o seu próprio plano de execução BIM. Além disso, a gente também, com o plano de execução BIM, o PEB, ele traz as regras do jogo, a gente pode colocar aí alguns itens de verificação de arquivos e levantamento de quantitativos, né? Por exemplo, vai descrever a execução da verificação dos arquivos, né? Quais são seus itens, as exigências, como que vai ser feita essa validação, para o levantamento de quantitativos. Vai ser feito também a orçamentação em BIM, por exemplo, usando o AutoCAD Visos, onde a gente vai entregando modelos IFC ali de etapas, de cada etapa de projeto, para que o orçamento também seja vivo e vá evoluindo de acordo com a evolução dos projetos, ou a gente vai extrair aí uma planilha Excel. Como que vai ser isso, né? Como que vai ser esse levantamento? E também, então, a gente segue daí com uma estratégia de entrega de contratos, como que vai ser a contratação dessa equipe, quem serão os envolvidos. Todo mundo vai estar desde o início ali, né? A gente vai precisar, às vezes, de um compatibilizador mais na frente, alguém que dê um apoio. Então, quando a gente puder, né, ter o gerente de projetos, então essa figura que vai auxiliar muito em toda a organização da equipe. E uma aprovação de plano para que todo mundo dê o seu aceite, de que viu, né, de que leu. Então, a gente acaba criando aí um documento, até aqui na tela, algumas referências bibliográficas para quem quiser depois pesquisar aí um pouquinho mais, né? E o porquê que é legal disso? Porque a gente, então, vai tendo aqui muitas informações, seriam as regras. Às vezes, realmente, tu tá lá, fez o teu projeto, terminei o anteprojeto, vou fazer a minha entrega. Não lembro qual era a nomenclatura que a gente tinha combinado. Volta e consulta esse material. É um documento vivo, que realmente ali a equipe pode ir fazendo e trabalhando em cima dele, mesmo quando a gente não tiver uma figura específica de um gerente de projetos. Às vezes alguém ali, pode ser o arquiteto, né, que é quem começa antes, ou quem está em contato com o cliente, que pode tomar a frente de ir preenchendo e atualizando essa documentação. Queria agradecer muito a atenção aí de todo mundo. Acho que por hoje é isso.